Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou nesse feriadão delicioso de carnaval. Tem muita gente que está curtindo a folia, né? E por aqui nós vamos com muitas orientações quando o assunto é saúde. A gente vai entender tudo sobre a síndrome da fadiga crônica que surgiu principalmente nas pessoas depois de se contaminarem com o coronavírus e a gente vai entender esse assunto. No quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos reforçar sobre os cuidados para não contrair a dengue, hein? E também alertar sobre sintomas e tratamento. E ainda também vamos entender por que algumas pessoas transpiram mais do que as outras e como evitar o temível CC. Fica comigo, não sai daí não que o Band Mulher já começou. Falta de concentração e a memória não anda muito boa, cansaço, pois é. Esses são alguns dos sintomas de quem pode ter a síndrome da fadiga crônica, que é um problema de saúde que se agravou ainda mais após a pandemia da Covid-19 por conta das sequelas do coronavírus. Mas e aí, como que a gente faz para diagnosticar e tratar? Por isso eu convidei aqui a doutora Carolina, infectologista, para esclarecer para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouco mais sobre isso. Esses sintomas que eu falei no início, parece que hoje em dia não tem quem não tenha, né? Tá todo mundo tão cansado, tá todo mundo tão esgotado e com cansaço acaba que a memória não anda funcionando. Mas nunca se sabe o que pode ser e pode ser a fadiga crônica. O que é? O termo fadiga crônica ele vem sendo usado mais recentemente dentro da infectologia e até dentro da neurologia, reumatologia, como um termo genérico para definir alterações da funcionalidade, da produtividade do paciente relacionados muito ao músculo e ao cérebro e aos nervos. A gente fala que há uma dificuldade, como você já disse muito bem, de concentração, de raciocínio, dores musculares, dificuldade de realização de atividades físicas. A pessoa, por exemplo, ela passa por isso por um período ou ela depende do que ela fez naquele dia, do estresse que ela teve naquela semana? Como que surgem esses sintomas? Perfeito. A gente precisa, primeiramente, de um critério temporal, né? Para a gente começar a investigar, é um diagnóstico clínico, né? Uma investigação clínica. A gente precisa desse critério temporal de pelo menos 6 meses de evolução dos sintomas, né? Desses sintomas que nós citamos e com perda funcional. Qual que é a grande questão, né? Muitas vezes está se relacionado a outras doenças reumatológicas, como a fibromialgia, está relacionados com sintomas de depressão, depressões em vários graus que a gente tem aí na nossa sociedade hoje e também com doenças infecciosas. Uma delas é a Covid-19, que cresceu mais para nós nos últimos 4, 5 anos, mas dentro da infectologia a gente também avaliava para algumas outras infecções virais e também para a doença conhecida como doença do carrapato ou doença de Lyme, que a gente tem mais fora do país. Daqui a pouquinho eu quero até explorar essa questão da Covid-19, que trouxe tantas sequelas, entre uma delas esta, mas antes disso eu queria entender se existem pessoas que têm uma predisposição maior de ter essa doença. É possível. Hoje a gente entende a síndrome da fadiga crônica com 2 mecanismos principais, né? A ação direta do vírus, da bactéria, ou então uma ação relacionada à nossa imunidade. Então, algumas pessoas têm uma imunidade, nasceram com alguma imunidade mais predisposta a algum tipo de inflamação, algum tipo de evolução. Então, levando em consideração que a gente tem esses 2 mecanismos, é possível sim que algumas pessoas estejam mais predispostas. Como que tudo isso se intensificou? Você mesmo comentou com a gente que após a pandemia, o número de pessoas que procurou, né, com esses sintomas aumentou muito. O que tem uma coisa a ver com a outra? Perfeito. Logo após, né, o surgimento da vacina e a consolidação da prevenção e com o surgimento de antivirais, que são os tratamentos mais direcionados, a gente vê alguns pacientes sofrendo com o que a gente chamava de Covid longo, né, 2 anos, com alterações tanto estruturais pulmonares, mas também com alterações
questões musculares e neurológicas. Aí dentro disso, da evolução, com o tempo, como a maioria das coisas na medicina, né, com o tempo a gente entendeu que os sintomas eram mais amplos e eram sintomas não só estruturais, né, relacionados à lesão direta do vírus. O vírus foi lá, machucou o pulmão, machucou o fígado, o paciente ficou internado muito tempo e desenvolveu alguma lesão nesse sentido. A gente entendeu que tinha uma ação direta dessa combinação vírus e imunidade que poderia perpetuar os sintomas localizados nessas regiões, né? Nos músculos e nos nervos e no cérebro. A gente falou muito aqui sobre os sintomas, talvez na questão de cansaço e tudo mais. Isso. Mas você comentou também que tem sintomas físicos, né? O que a gente pode reforçar, assim, que pode ser um sinal de alerta? Perfeito. Tem dor, né? Isso é uma coisa importante. Tem limitação à realização de atividades físicas ou então um cansaço desproporcional após a realização. O paciente pode cursar concomitantemente, às vezes com alguma baixa de vitamina, então desenvolver outras alterações relacionadas a isso, cabelo, unha, pele. Pode ter alguma alteração gastrointestinal também, às vezes uma diarreia mais prolongada. É bem complexo. Quando você fala de dor, é uma dor tipo muscular ou nas juntas, assim, diríamos? Qual tipo de dor? Pode ser dor direto no músculo, pode ser uma dor articular e pode ser uma dor que a gente chama de padrão neuropático, que é isso, aquela dor tipo dormência ou dor tipo choquinho, formigamento, que está relacionado diretamente à inflamação dos nervos. Como que é feito o diagnóstico? A pessoa, a partir do momento que está desconfiada que possa ter essa síndrome, né? Como que ela faz, quais tipos de exames que vai detectar? Perfeito. É um diagnóstico clínico, né? O que os exames vão ajudar? Vão nos ajudar a excluir outras causas. Dentro das infecciosas, a gente vai ter algumas investigações específicas para fazer. A gente tem investigação de perfil vitamínico, anemias, alterações primárias dos nervos e dentro das reumatológicas, que vão andar junto conosco, de doenças específicas. Uma vez que o paciente tem esse critério de tempo, né, 6 meses de evolução, a gente faça essa avaliação de exclusão de outras causas. E aí eu não posso deixar de falar, por exemplo, da fibromialgia, como eu citei das reumatológicas, mas dentro das psiquiátricas também depressão, ansiedade. Então, vencido esse tempo, a gente excluiu outras causas através de exames, sejam de sangue ou de imagem, a gente vai partir para essa abordagem. Muitas vezes a gente vai confirmar que seja o caso, né, muito mais implantando o tratamento e dando certo do que necessariamente confirmando com algum exame específico, porque ele não existe. A gente exclui outras causas que têm tratamentos específicos, cria-se uma estratégia do tratamento para fadiga crônica nesse sentido, o paciente melhora, então a gente faz um diagnóstico aí retrospectivo. E agora, né, a gente quer saber como que faz, né? Fui diagnosticado, como que trata? Medicamento, atividade física, alimentação, é tudo um combo. Ele é multifatorial e até multiprofissional. Então, o médico vai entrar com medicações específicas para dor, por exemplo, as dores neuropáticas, algumas medicações são mais eficazes, dores musculares, etc. A gente precisa do profissional de educação física e do fisioterapeuta para que o paciente crie uma estratégia de alongamento, de fortalecimento, respeitando o processo dele de melhora. Muitas vezes a gente vai precisar contar com um reumatologista também para algumas medicações mais específicas ainda para dores e muito comumente também com psiquiatras, por exemplo, e neurologistas. Por quê? Tudo isso gera um impacto muito grande na produtividade do paciente. Então, o paciente se sente infeliz, se sente inseguro. Então, a gente vai precisar abordar aí todas essas variáveis. Doutora, quem teve Covid tem que sempre ter um alerta, assim, em relação a algum sintoma diferente do que vivia antes da pandemia? À medida que a gente foi amadurecendo o conhecimento, implantando a vacina, que é um fator protetor, né? E até estratégias novas de tratamento, é menos comum. Espera-se que isso seja menos comum, né? Os pacientes que tiveram Covid grave, aqueles que ficaram no hospital muito tempo, entubados, né? Toda aquela tragédia que foi, são os que têm que ter mais atenção, sim. O que a gente, até o momento, sabe, não tem preferência por idade nem sexo. Né? Mas a gente sabe que os pacientes que tiveram formas mais graves e hoje os que não foram vacinados, não se vacinaram e tenham contraído, são mais sujeitos a ter essa interação ruim entre o vírus e a imunidade. É sempre importante cuidar da saúde e acender o sinal de alerta para qualquer mudança. Porque hoje em dia, como eu falei no início, as pessoas estão sempre se sentindo muito cansadas e nunca se sabe se é a rotina, se é algum problema de saúde, se é uma falta de vitamina. E mesmo bem que a gente esteja muito cansado e vai entender que seja uma coisa do nosso dia a dia, do nosso trabalho, sempre tem alguma coisa para
para ser feita. Então, viver cansado, dormindo mal, aquela sensação que é muito comum do sono não reparador. Então, mesmo que a causa não seja uma doença específica, como a gente está falando, se o meio que a gente está vivendo está adoecedor, se o jeito que a gente está lidando com as coisas está adoecedor, ele merece atenção. É verdade, né? Muito bacana, né, falar sobre esse assunto, que a gente está sempre alerta aí com o pós-pandemia, tanta coisa nova que vem surgindo, né? Então, já fica aqui o conselho e a dica: sentiu uma fadiga em excesso, já vai procurar o seu profissional, o médico, para entender o que está acontecendo, né, doutora? Isso. Muito obrigada pelas informações, por esse alerta aí para quem está acompanhando o Band Mulher. Eu que agradeço mais uma vez. Imagina. E nós vamos para o intervalo, vai e vem, é rapidinho. Na volta tem o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Vamos falar sobre um assunto que está bombando, que é a dengue. Então não sai daí não. De segunda a sexta, 2h30. Melhor da tarde. Carnaval de Uberlândia. 4 dias de muita folia, alegria e diversão para toda a família. Blocos, atrações especiais e muita energia para você curtir. Band Folia. Oferecimento Prefeitura Municipal de Uberlândia. Exatavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sob medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. Exatavet, o remédio do seu animal na dose exata. Terça e quarta na feira de aniversário. Tudo fresquinho pra encher o carrinho. Alho importado quilo R$19,90. Tá muito barato. Maçã gala R$6,99. Pão de forma tradicional ou bisnaguinha vovó Tiná R$4,69. Filezinho sassami Aurora 1 kg R$15,99. Vem economizar. Contra filé 1 kg R$45,90. Skol lata só R$2,99. O melhor pras famílias mineiras tá aqui no Neve Assado Bahamas e Bahamas Mix. Araxá cresce e evolui. Junto com a cidade, nossa gente vence desafios, conquistando uma vida melhor. Todos os dias construímos uma nova cidade para você ser mais feliz, para sua família viver bem, para você ter novas oportunidades, para você ter mais saúde e lazer e para você produzir mais e melhor. Tudo isso é por você. Prefeitura de Araxá. Nossa gente em primeiro lugar. Band Mulher já está de volta, é hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o apoio do nosso parceiro Checkup. Gente, toda hora a gente sabe, né? Os números envolvendo a dengue são assustadores, cada dia novos casos, suspeitas, pessoas que acabam morrendo, infelizmente. Os números estão aumentando cada vez mais, né? Mas nunca é tarde para a gente trazer aqui informações, alertas e orientações sobre o assunto. Por isso, estou recebendo aqui o Dr. Abel, que é infectologista, que vai esclarecer qualquer dúvida que ainda resta. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente todo dia dando notícia, vai atualizando, os números vêm aumentando cada vez mais e o período da chuva já vai, daqui a pouco, já está chovendo, vai aumentando. Doutor, tem que ter muito cuidado, né? Porque dengue não é brincadeira, né? Dengue não é brincadeira. Nós temos tido alguns casos graves na cidade, em pessoas jovens, e isso tudo se baseia em como o organismo da pessoa vai processar a infecção. Né? Então, a prevenção nunca é demais, quer seja através de vacina, quer seja através da limpeza dos quintais. Você falou uma questão muito importante, interessante, sintomas. Tem pessoas que passam pela dengue ameno, pouca dor no corpo e tal, mas tem outras que têm sintomas, não dá conta de levantar da cama, né? O que diferencia uma pessoa ou outra a ter sintomas diferentes? Existe o sorotipo viral 3, que é um sorotipo mais virulento. Existe a predisposição individual ao descimento com gravidade. Então, o sistema imunológico da pessoa reconhece com tal força aquele vírus que promove uma série de alterações vasculares. Muito se fala na dengue hemorrágica, mas o que mais nos preocupa é o choque. Choque e disfunção orgânica. E o que isso acaba ocorrendo e trazendo de sequelas mais graves, né, ao longo de todo o processo? Dengue é uma doença que basicamente não deixa sequela, porque o período crítico ali do 5º ao 7º dia ele acontece e termina, né? O que nos preocupa é o descimento com gravidade, sendo necessária internação e às vezes internação em leito de UTI
justamente pela questão do choque. Quando a gente fala dos sintomas, hoje em dia se confunde muito, né? Às vezes a pessoa está com dor no corpo e essa época agora muita gente resfriada. Como que faz para ter noção se realmente estou com dengue ou não? Quando eu tiver qualquer tipo de sintoma, primeira coisa é procurar um médico. Não tem como tentar se diagnosticar em casa, né? Procurar o médico e levar uma lista de sintomas, porque a febre, ela não significa doença. Como a gente disse, ela é só um sintoma. Mas na dependência de outras variáveis que a gente monta o quadro dentro do contexto epidemiológico do que está acontecendo na cidade, realiza os exames laboratoriais e confirma a doença. Então, o quadro gripal, costumeiramente, está correlacionado a sintomas gripais. Então, tosse, dor de garganta, coriza. Já o quadro de dengue é o quadro de febre súbita, um mal-estar intenso, uma mialgia muito importante, uma cefaleia, uma dor de cabeça, principalmente retroorbital. E isso aí evolui ao longo dos 7 dias com náusea, vômito, com manchas tardias no corpo. E o que a gente tem que estar atento são sinais de alarme do dengue, né? Como dor abdominal que não passa, náusea e vômito que não passa mesmo com o Dramin, mesmo com o Plasil, sangramento de mucosa, de nariz, de gengiva. A população está atenta para a meta de reposição hídrica, que é o que cura dengue. O tratamento de dengue é barato, é a reposição hídrica, né? E pedir para quem está atendendo para fazer a prova do laço, para poder pelo menos verificar a fragilidade capilar. Então, o que o dengue faz? Ele contamina a camada interna, contamina o modo de dizer, né? Ele infecta a camada interna dos vasos e faz com que essa camada interna dos vasos vaze. Por isso que a hidratação é tão importante. Entendi. Para repor o que se perde e para evitar maior consumo de plaqueta na tentativa de tampar aquele buraco. E interessante que você falando da hidratação, né, que é o principal remédio, diríamos assim. Por quê? A pessoa, quando ela contraiu o vírus da dengue, o que acontece que ela tem que repor tanto o líquido, né? Ela transpira muito, o que acontece no organismo? Ela perde líquido para o interstício, que é para o meio das células. Então, você tem um cano, você tem um vaso furado. E aí, você tem a meta de 60 ml por quilo, 2/3, sendo qualquer coisa que a paciente quiser. Sopa, suco, frutas com mais caldos e 1/3 de soro de reidratação oral. Então, muitas vezes, o médico que atende dá um tapinha nas costas do paciente e fala assim, olha, você toma muita água. Mas se muita água é quanto? Essa muita água é o mesmo tanto de água de um paciente de 100 para um de 50 quilos? E está atento aos extremos de idade. Então, idosos, crianças e quem tem comorbidades. Paciente que tem um enfisema, que tem uma insuficiência cardíaca, que tem insuficiência renal. Essas pessoas, por terem já funcionamento dos órgãos no limite, podem adoecer com um pouco mais de gravidade. Então, por si, já são grupos de risco. E por si, já tem que fazer exame. E acompanhar praticamente diariamente num serviço de saúde ou com o médico da confiança. A gente sabe que para todo lado que a gente vai, infelizmente, tem os números, tem os dados que as pessoas têm que cuidar de si e do vizinho, né? Mas uma pergunta que eu queria te perguntar é o seguinte: se eu tenho alguém na minha casa que está com dengue, eu tenho que ter ainda uma precaução maior com produtos, ou evitar o mosquito, porque pode me contaminar? Por exemplo, o mosquito pode ainda estar por ali, ou algum mosquito picar naquela pessoa e me picar e me contaminar? O mosquito ele tem um raio de ação de 100 metros e ele voa a 1,5 metro do solo. Então, assim, não é que aquele mosquito que me fez o repasse sanguíneo em mim vai fazer em você e vai te contaminar. Mas é um indício que naquele local tem o Aedes. Então, a pessoa que tem um caso índice em casa, é bom revisar o quintal, o próprio quintal, o quintal dos vizinhos, usar repelente, icaridina, odite, né? E usar tela mosquiteira. Principalmente se tratando de gestantes, porque o mesmo vetor que é o Aedes também transmite Zika. O mesmo vetor que é o Aedes também transmite chikungunya. E avaliação laboratorial, o quadro, na maioria das vezes, se parece bastante. A avaliação laboratorial é que vai dirimir quem é quem e a evolução do quadro clínico com as características desse adoecimento. Está atento para os exames. Agora, por fim, muitas pessoas às vezes estão com dengue e acham e seguem a rotina, às vezes não está sentindo tantos sintomas e resolve até trabalhar ou fica em casa, né, se mexendo para lá e para cá. Isso é um risco enorme de piorar, né? O ideal é
ficar em repouso mesmo? É ficar em repouso, manter certo repouso e manter fundamentalmente a hidratação. E a dengue engana, por quê? Porque a hora que o paciente defervesce, ele piora, ele faz choque. E no primeiro e no segundo dia os exames são negativos. No primeiro dia, nas primeiras 24 horas. E do quarto ao sexto dia, os 2 exames disponíveis, tanto NS1 quanto sorologia, podem ser negativos. Então o indivíduo vai, procura o PS, ele faz o teste da negativa e fala, não tenho dengue. Ele defervesce, ele acaba a febre e fala assim, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí é a hora que ele choca. É verdade. E ele não tem os sinais, como ele não faz diagnóstico laboratorial, ele não tem, o médico não fala, não verbaliza, olha, os sinais de alarme são esses. Você levantou, sentiu vontade de cair, isso é sinal de hipotensão. Você sangrou a mucosa, isso é sinal de fragilidade capilar. Você está com dor abdominal importante, você está vomitando, apesar do uso do antiemético, isso é um sinal de alarme. Procura a avaliação médica e redobra os cuidados com a hidratação. Agora, só nesse gancho que você falou, para a gente entender rapidamente, quando a pessoa teve sintomas, nas primeiras 24 horas pode ser que não dê o positivo para dengue, mas aí ela tem que depois voltar e refazer os exames? Na verdade, nas primeiras 24 horas, principalmente nas primeiras 12 horas, a gente nem pede, né? Porque a doença tem uma história natural de evolução da doença. Então, essa pessoa vai ficar grave lá na frente, se ficar grave. Então, a gente orienta voltar no segundo dia, fazer todos os exames, monitorar principalmente o hematócrito. Fazer um exame que chama NS1, dosagem do antígeno NS1, que é um pedacinho do vírus. Por que tem essas 12 horas? Porque eu preciso ter um tanto suficiente de vírus no organismo para eu capturar aquele pedacinho do vírus. Entendi. E lá no sexto dia, por que a sorologia é feita só no sexto dia, quando está quase que terminando a doença? Porque é uma resposta, é um anticorpo do organismo. Então, eu tenho que ter um tempo de adoecimento para o organismo produzir o IgM para eu ir lá e documentar a presença dele no sangue. Aproveitando então, já que eu disse que é um assunto que a gente sempre pode estar falando, deixa o recado, senhora, e o seu recado, doutor, para quem está assistindo a gente, para se cuidar realmente, né? Para não passar por esse perrengue que é ter os sintomas aí da dengue. A população de 4 a 60 anos procurar a vacina, que está escassa, mas fazer o serviço de casa bem feito. Cuidar dos focos do mosquito e abrir a casa para o agente de zoonose, né? Entender o papel, a importância do agente de zoonose, do fumacê, do larvicida em onde pode ter água, dos pratos de plantas, das vasilhas de água dos animais e tudo isso. Recado dado, muito obrigada, viu, doutora Abel, por trazer essas informações que são sempre relevantes, falar e reforçar. Gratidão pelas informações. Muito obrigado pelo convite. E eu quero dar um recadinho para você, vem cá, ó. Já que nós estamos falando em prevenção, ó, com esse aumento expressivo dos casos de dengue em Uberlândia, o Laboratório Checkup e a Unimed Uberlândia uniram forças para reforçar o combate à doença. Pois é, olha só, os beneficiários da Unimed Uberlândia terão todo o suporte dos laboratórios Checkup para que o diagnóstico e também tratamento dos casos de suspeita de dengue sejam atendidos assim com maior agilidade e também conforto. Então, presta atenção, você que é beneficiário da Unimed Uberlândia, tem suspeita de dengue? Perde tempo não, já procure as unidades próprias, que são o Espaço Mais Unimed Vasconcelos, também na Vila Viseu, tem o Uberlândia Shopping e tem também lá na Clínica Sempre. Claro, né, com todo o apoio, tecnologia e também o diferencial de atendimento dos laboratórios Checkup. Combinado? Recado dado, gente, bora cuidar da saúde. Já que nós ainda estamos falando sobre dengue, ó, ele é um dos principais criadouros do mosquito Aedes aegypti, e a gente está falando de quem? Dos pneus, né? Que se forem descartados de forma incorreta, podem sim acumular água. Inclusive em Uberlândia, o Centro de Controle de Zoonoses faz recolhimentos desses potenciais focos do mosquito. São 8 caminhões-baú rodando todo dia, o dia todo, por todos os cantos da cidade. Eles visitam 581 borracharias cadastradas no Programa de Controle das Doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O Fabiano é parceiro há mais de 12 anos do Centro de Zoonoses. Na borracharia dele, no bairro Pacaembu, pneu que não tem mais como ser utilizado em veículo não fica ao relento, atraindo o mosquito da dengue. Para ele, este serviço da zoonose vai além da importância que tem no combate à dengue. É também uma mão na roda para quem tem que fazer o descarte correto.
Teria que arrumar um barracão para armazenar o descarte até ver o descarte final dele, para onde que ele iria. Graças a Deus hoje o pessoal mudou, a consciência está bem mais tranquila, o pessoal, todo mundo ajuda e é mais fácil. Todo mundo junto resolve o problema. Se é bom para quem é do ramo de pneus, melhor para a comunidade toda. No momento em que a população é alertada para eliminar focos do mosquito e conter a escalada das doenças transmitidas por ele. É para conter a ação do mosquito que o Centro de Zoonoses mantém, dentre outras ações, o recolhimento de mais de 1.000 pneus por dia nas borracharias. Mas não são só as borracharias cadastradas que têm acesso a esse serviço de coleta de pneus. A zoonose também atende pedidos da comunidade em geral. Pessoas como aqui nesta casa na Morada dos Passos. O proprietário solicitou a vinda dos agentes da zoonose para recolher pneus e outros objetos que também podem reter água. O pneu é borracha, a aderência dos ovos do mosquito é sempre perfeita, não há perda. O pneu, qualquer posição que você colocar, seja em pé, seja de lado, seja deitado, ele vai acumular água. O pneu tem uma resistência, segundo pesquisas, enterrado, pode chegar a 600 anos. O pneu, quando queimado, libera gases altamente tóxicos, o que não pode ser feito. Então, esse trabalho que a gente faz, essa destinação que vai para a indústria, que queima através de forno, que tem filtro, que garante a proteção ambiental, é a melhor forma de destinar. Por isso é um trabalho tão bem visto, né? Tira de cena o principal criadouro, inclusive a produção desse criadouro é muito intensa. O Uberlândia retira cerca de 1.200 pneus todo dia da sociedade, aí, do meio, né? E isso faz uma diferença enorme para o controle vetorial. Depois do recado dado sobre a dengue, nós vamos para mais um intervalo. Na volta vamos falar sobre o suor em excesso e como evitar o famoso CC. Não sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Terça e quarta na feira de aniversário. Todo fresquinho pra encher o carrinho. Alho importado quilo R$19,90. Tá muito barato. Maçã gala R$6,99. Pão de forma tradicional ou bisnaguinha vovó Tiná R$4,69. Filezinho sassami Aurora 1 kg R$15,99. Vem economizar. Contra filé por quilo R$45,90. Skol lata só R$2,99. O melhor pras famílias mineiras tá aqui no Neve Assado Bahamas e Bahamas Mix. Uberaba de muitos valores, um dos grandes polos da agricultura e pecuária. Suas riquezas naturais são lapidadas por pessoas que inspiram e produzem leite, carne, grãos que alimentam o mundo e fazem do Brasil um país cada vez mais forte. Parabéns, Uberaba! Uma homenagem, objetivo, às melhores cabeças, o ensino mais forte da região. Mila Auto Center. Precisando de pneus? Temos todas as marcas. De segunda a sexta, 11 da manhã. Informação, debate, polêmica. Jogo aberto. Band Mulher já está de volta. Lembrando a vocês que nós estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Então, para você que não está podendo ficar na frente da televisão, não dá nada não. Já pega o seu celular, acessa a nossa página e fique acompanhando a nossa programação. Já compartilhe para os seus amigos. E, claro, você também pode assistir todo o conteúdo do Band Mulher pelo nosso canal, de onde você estiver, em qualquer momento do seu dia. Combinado? Gente, deixa eu te falar, o calorão tá demais e nessa época, principalmente no calorão,
é normal transpirar até mais do que o normal, né? E para quem está curtindo o carnaval, então, ixi, esses aí então estão transpirando com força. Mas existem pessoas que suam muito além do normal e muito mais do que outras pessoas. E a gente quer entender o porquê, que é chamado de hiperidrose. Então, eu vou conversar com o dermatologista, Dr. Diogo Carrijo, que vai esclarecer tudo pra gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo ao nosso programa para falar de um assunto que às vezes é meio polêmico, mas que tem que ser falado, né, doutor? Que é o danado do suor, não é verdade? Sim. Muitas pessoas têm vergonha de falar, eu transpiro muito, o que eu faço? É normal transpirar, né? Em primeiro lugar, eu quero que você fale, é normal transpirar, isso faz parte do organismo. Sim, com certeza. O suor é um mecanismo também de regulação da temperatura corporal. Então, quando está muito quente, o suor vem para aliviar a temperatura interna do nosso corpo. Mas tem situações que a gente sua mais, pessoas que suam mais, né? Foi o que eu falei, o calorão está muito, as pessoas estão transpirando mais. Existem pessoas que transpiram mais do que outras. O que acontece com o organismo e por quê? Essas pessoas têm um diagnóstico de hiperidrose. É um suor excessivo, além do normal. Então, por exemplo, quando uma pessoa corre ou a pessoa está exposta a um calor muito intenso, é normal suar. Essas pessoas que têm hiperidrose, elas suam continuamente, sem nenhum fator causal. E geralmente melhora apenas no sono. Só que durante o dia a dia, elas suam e chegam a atrapalhar qualquer encontro, elas ficam constrangidas porque é um suor muito evidente. E o que acontece? O que a pessoa pode fazer para tentar amenizar? É algo que dá para controlar? Porque algo que tudo indica parece que não, né? Na verdade, sim, tem tratamento. A hiperidrose, ela é um distúrbio da glândula do suor, que é a glândula écrina, e ela pode acontecer de uma forma localizada, por exemplo, nas mãos, nos pés ou nas axilas. Também pode ocorrer em locais assim, que poucas pessoas sabem. É um suor no couro cabeludo, um suor na face ou um suor localizado na região aqui da virilha. Então, pode acontecer de uma forma localizada. Aí existem tratamentos locais para essa região. Mas também pode ocorrer de uma forma generalizada. E aí a pessoa sua da cabeça aos pés. Antes da gente dar dicas e orientações sobre como cuidar e tratar e entrar mais a fundo nisso, eu queria entender, existem fases da vida em que as pessoas transpiram mais ou menos em certa idade? Eu sei que mulheres na menopausa costumam falar que está no calorão e transpirando. Existem momentos da vida, por exemplo, o idoso transpira mais do que uma criança ou não? Sim, isso é muito importante até para diferenciar o tipo de hiperidrose. Porque a hiperidrose que a gente chama de primária ou idiopática, ela acontece em crianças já jovens, né? Às vezes na primeira idade da escola. E elas vão seguindo a vida toda com essa condição. Agora, a hiperidrose secundária, ela já acontece em pessoas já maduras, seja por uma questão de menopausa ou também por condições, uma infecção, né? Às vezes até tumores podem causar essa questão de suor. Então, se o paciente não tem um suor até ali em torno de uns 30, 35 anos e começa a apresentar um suor exagerado, a gente tem que investigar causas secundárias e isso é importante ser avaliado. Agora, falando sobre o tratamento ou formas de amenizar isso, né? Existem processos cirúrgicos que aliviam, que diminuem essa quantidade de transpiração? Sim. O tratamento de forma geral, quando é localizado, pode ser utilizado questão de um medicamento tópico, como antitranspirantes, mas a cirurgia ela é delegada por um segundo momento, enquanto o paciente não teve nenhuma resposta a um outro tratamento. A cirurgia é a simpatectomia, ela é feita geralmente por um cirurgião torácico e ela é feita num centro cirúrgico. Ela geralmente é feita para tratamento tanto da hiperidrose das mãos
quanto dos pés. Ela não serve para uma hiperidrose generalizada. Você falando assim, eu penso que existem muitas pessoas que realmente, né, você vai cumprimentar a pessoa já está com a mão bem mais suada. É comum muitas pessoas que te procuram, falam, eu transpiro muito, não sei o que eu faço, o sapato não para no pé, escorrega. É mais normal do que se imagina, né? É muito mais normal do que se imagina. Assim, estima-se que de 3 a 5% da população tenha, isso aparentemente, apesar de ser um número pequeno, em termos de população, é grande, só que apenas 40% desse total tem um diagnóstico. Então, a maioria das pessoas, 60%, passa sem diagnóstico. E agora, um outro problema envolvendo o suor, que acaba gerando um constrangimento, e que as pessoas às vezes ficam sem graça de falar com o próximo, puxa, amigo, você tá com aquele CC, né, doutor? Aquele cheirinho desagradável. Então, quanto de relacionamento que tem o suor com o cheiro, que a gente fala CC, que é esse cheiro desagradável? É falta de higiene ou vai muito além disso? Pode ser ocasionado por falta de higiene, mas existe uma condição que a gente chama de bromidrose, que é esse mau cheiro mesmo. E algumas vezes, mesmo que o paciente utilize um desodorante potente, ele vai ter um mau cheiro. E aí a gente costuma utilizar formulações tópicas com antibiótico para tratar, às vezes, uma infecção bacteriana ou uma infecção por fungos, e a gente consegue tratar, tirar esse mau cheiro, né? Agora, se fica muito persistente, pode ser que o próprio suor seja aumentado, pode ser também uma hiperidrose, e aí a gente tenta tratar o próprio suor, né? E aí existem várias terapias, seja a aplicação de toxina botulínica, existem assim também estudos que não é tão comum, mas a iontoforese, e existe também a opção, além da simpatectomia, né, de fazer uma liposucção da glândula. Então também é cirúrgico e você consegue tirar a glândula por debaixo da pele, né? Então, como se fosse uma lipo da glândula da axila, por exemplo, né? Você falou um negócio interessante que eu queria até entender como que o Botox pode ajudar a eliminar essa quantidade em excesso e em quais locais que se aplica isso? O Botox é interessantíssimo. Bom, como que ele funciona, né? Ele inibe a acetilcolina. E quando a gente aplica ele de uma forma superficial na pele, não é o mesmo tipo de aplicação para tratamento das rugas, que é o que todo mundo conhece, né? Mas é um tratamento superficial. A gente faz uma aplicação com anestesia e aí ele pode durar até assim 6 meses. Quanto mais você vai aplicando, vai continuando a terapia, esse resultado se prolonga. Geralmente é um tratamento feito para quando tem hiperidrose somente local. É muito comum aplicar nas mãos, nos pés, mas também pode ser aplicado na axila, até mesmo para quem tem aquela hiperidrose do couro cabeludo ou na face. E o resultado, assim, começa em poucos dias e o paciente, assim, melhora a qualidade de vida. Não é por uma questão de estética, mas uma questão também de saúde. Muito interessante saber, né? Agora, por fim, que os produtos que as pessoas que têm esse problema, transpira muito, lógico, eu acho que carregar sempre uma toalhinha na bolsa, um lencinho ajuda, mas desodorantes, tem tantas técnicas que a gente escuta falar de passar, as pessoas falam, passa isso, passa aquilo debaixo do braço, não sei. Resolve mesmo? Sei lá, às vezes tem os mais antigos falam de passar até leite de magnésia, bicarbonato. Por quê? Existem várias crendices, né? Algumas têm até um pouco de, assim, noção, senso de acontecer, falam de limão, bicarbonato, mas não é nada muito confiável e pode gerar alergia, né? Dermatites, principalmente se exposto ao sol. A gente tem que fazer, na verdade, o básico que funciona, né? Utilizar roupas leves, manter a limpeza, se é um cheiro mais desagradável, utilizar sabonetes com antissépticos, utilizar antitranspirantes mais fortes e lembrar que antitranspirantes sem alumínio, ele não tem esse poder secativo tão forte que quando é utilizado com alumínio. Eu sei que o alumínio tem uma polêmica em cima dele, mas isso a gente já desmistificou, né, na literatura,
Então, é super seguro utilizar desodorante com alumínio. E aí vai variar do gosto da pessoa, se é roll-on, se é spray, se é creme, Tem tudo muitas é válido. opções no mercado, né, doutor? Arrasou! Você que tá aí indo curtir o carnaval daqui a pouquinho, já passa o seu desodorante, vai cheirosinho para ninguém fugir da pessoa lá no bloquinho, né? Não é isso mesmo, doutor? Com certeza. Gratidão pelas informações, por vir aqui com a gente nesse feriadão. Muito obrigada, Muito obrigado, Will, pelo convite. Até mais. Bom carnaval. Para todos nós, até para vocês que estão aí, um excelente feriadão de terça-feira. Curta bastante o seu dia, seja no bloquinho, seja em casa, no rancho, onde estiver. E eu fico por aqui, tá? Amanhã tem mais Band Mulher, amanhã tem gastronomia e eu tô te esperando, hein? Bora pro carnaval! Beijo, fui!